E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos embora, vamos começar aqui. Então, live 7 da Semana Revalida 7.0. Questão 71. Uma mulher puérpera de 29 anos, gesta 5 para 5, último parto há 2 meses, procura o posto de saúde para realizar planejamento familiar. A paciente é casada e informa ter apenas um parceiro sexual. Além disso, nega histórias de hipertensão, diabetes ou doenças sexualmente transmissíveis. A paciente está assintomática por ocasião dessa consulta. Após as reuniões de orientação reprodutiva, a paciente optou pela inserção de dispositivo intrauterino. Nesse caso, que procedimento deve ser realizado antes do início do uso desse método? Qual é o procedimento que nós vamos utilizar? Vamos ver aí. Colposcopia, ultrassonografia transvaginal, exame pélvico especular e toque bimanual, coleta de citologia cérvico-vaginal preventiva, triagem para doenças sexualmente transmissíveis, HIV, VDRL e cassífilis. Então, meu amiguinho, o que é que contraindica o DIU? Doença inflamatória pélvica, infecções genitais de forma geral, são essas as principais causas de contraindicação do DIU, e o câncer, né? O câncer de colo de útero, esse também contraindica, ou então algum câncer de endométrio. Então, não necessito fazer exames muito complexos, somente com o exame pélvico especular e o toque bimanual, a gente consegue aí ver qualquer coisa. Essa paciente não tem nenhum critério de risco, nada, então somente o exame pélvico especular e o toque bimanual. Resposta letra C. 71. Letra C. Próxima. 72. Uma criança de 8 anos de idade é trazida por sua mãe ao ambulatório de pediatria com queixa de cefaleia periódica há 3 anos, com duração de até 24 horas por episódio, e com média de 15 episódios ao ano. Até hoje, faz o tratamento em casa com analgésico e nunca procurou um atendimento médico. Como as crises continuam, acarretando alterações no comportamento e ausências escolares, a mãe resolveu trazer seu filho ao médico. A dor apresenta as seguintes características semiológicas. Ela é localizada, às vezes unilateral. Então, é unilateral e pulsátil. Migrânia. Unilateral, pulsátil, migrânia. A não ser que seja o quê? Em salvas, né? Vamos ver se tem mais características. Às vezes, intenso se agrava com a atividade física rotineira. Ou seja, atrapalha nas atividades do dia a dia. Migrânia. Normalmente, as crises vêm acompanhadas de fono e fotofobia. Migrânia. A mãe refere que o humor de seu filho muda completamente durante os episódios álgicos. Durante a crise, não há sintomas sensoriais, visuais e nem disfasia. Então, não tem áurea, né? Não tem áurea. Há antecedentes familiares de cefaleia, também é uma característica de migrânia. Diante do relato clínico, conclui-se que o escolar apresenta cefaleia crônica tipo migrânia sem áurea. Resposta. Letra A. Fácil. Tumor do sistema nervoso central, trombose vascular cerebral, hipertensão arterial, distúrbio psiquiátrico, não, né? Hipertensão arterial, se ela melhorasse depois da baixa, e ele relataria que ele tem pressão arterial aumentada. Trombose vascular cerebral não faz sentido, tumor do sistema nervoso central, falaria de edema de papila, vômitos em jato, alguma coisa desse tipo, para mostrar a hipertensão intracraniana. Distúrbio psiquiátrico falaria de algumas outras alterações, como é o caso. Se fosse esquizofrenia, falaria de alucinações. Se fosse de psicose, falaria de manias e de alucinações. Não é verdade? Então, não faz sentido. Resposta letra A é o mais simples de tudo, né? Sempre ir pelo mais simples, que na maioria das vezes vai dar certo. 72, letra A. Fácil, meu amiguinho. 73.
Olha, aqui já tá, não tem nem como não falar, né? Veja como o coração tá grande, né? O mediastino tá grande. Alguma coisa tá acontecendo, isso não é normal. O mediastino tá grande. Parece uma cardiomegalia, né? Vamos ver aí. Uma mulher de 24 anos de idade vem apresentando dispneia progressiva aos esforços. Tosse seca, expectoração com eventuais raios de sangue. Nega episódio febril. Ao exame físico, apresentou pressão arterial de 110/70 e pulso radial de 110. Êxtases jugulares. Na ausculta pulmonar, evidenciando-se crepitações finas em bases pulmonares. Isso aí é edema, né? Então, isso daí mostrando, tá aparecendo uma insuficiência cardíaca. Com cardiomegalia, tá aparecendo uma insuficiência cardíaca. Ausculta cardíaca com hiperfonese de B1, desdobramento hiperfonético de B2 também. Sopro diastólico suave em rebordo external esquerdo e sopro em ruflar diastólico em mitral, em foco mitral. Ao exame do abdômen, o fígado era palpável, 4 cm de rebordo costal direito e o baço impalpável. Então, hepatomegalia. Nas extremidades, foi detectado edema perimaleolar, paciente cheio de edemas, né? De insuficiência. A paciente realizou a radiografia de tórax em incidência posterior anterior, que está ilustrada, tá aqui. E está mostrando aqui. Aqui seria o ventrículo e aqui seria o átrio. Está apontando para o átrio, né? Vamos ver o que é que ele diz. O achado assinalado pela seta é indicativo de dilatação aórtica? Não, né? Tromboembolismo pulmonar? Não. Linfadenomegalia iliar esquerda, hipertrofia de átrio esquerdo. Letra D. Letra D. Hipertrofia de ventrículo? Não, o ventrículo é embaixo, né? Aqui seria o ventrículo, aqui seria o átrio esquerdo. Então, a resposta é letra D. Fácil. 74. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde determinam que o planejamento e orçamento em saúde... Eu queria falar um pouquinho, queria aproveitar aqui essa questão para a gente falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS. Já que vai falar sobre isso, queria falar um pouquinho para vocês sobre o financiamento do SUS. Vou utilizar essa questão justamente para a gente falar sobre isso. Então, vou aqui abrir a portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019. Né? Essa portaria ela vai falar sobre o novo financiamento do SUS. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que é o financiamento do SUS de acordo com essa portaria. Aqui, ó. Custeio da atenção primária à saúde. Essa é a abordagem agora que é nova, né? Antigamente, eram dois tipos de financiamento. Um que era fixo e um que era variável, dependendo do maior número de atendimentos. Então, o PAB fixo, ele era determinado pelo IBGE, né? Pela demografia, pela quantidade de pessoas daquela região, recebia um montante fixo. E a partir dos tratamentos, ele recebia um valor aí a mais, né? Pelo aumento do número de atendimentos naquela região. Então, era assim o financiamento anteriormente. Hoje em dia, então, mudou. Aí diz assim, ó, o financiamento federal de custeio da atenção primária será constituído por captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo por ações estratégicas. O que quer dizer cada uma dessas coisas aqui? Nós vamos falar sobre essas coisas. Eu sei que a questão não fala especificamente sobre isso, mas já vou aproveitar essa questão para a gente já fechar esse tema de uma vez por todas e você entender o novo financiamento do SUS, né? Então, vamos lá. Captação ponderada. O que quer dizer isso daí? Isso aí vai substituir justamente aquele tipo de PAB, né? Que era o fixo, que tinha uma quantidade de população aí que recebia. Mas anteriormente, a gente recebia captação, o SUS recebia captação pela quantidade de pessoas cadastradas pelo IBGE. Agora não. Agora o cálculo ele é feito pela população cadastrada na equipe de saúde da família. Então, os agentes comunitários de saúde eles têm que cadastrar os membros das equipes dessa região. E vai receber o dinheiro a partir do número de indivíduos cadastrados, né? População cadastrada. Se dentro dessa população tiver algum vulnerável, vulnerabilidade socioeconômica, então existe um cálculo diferencial para isso daí. Também vai receber o financiamento de acordo com o perfil demográfico da área da população cadastrada. Então, vai influenciar a idade, as características da população vão influenciar nesse tipo. E a classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também vai influenciar. Mas não é o único fator. Antigamente era pelo cálculo do IBGE, agora não.
tem a população cadastrada, a população mais vulnerável, o perfil demográfico, que entram dentro dessa captação ponderada, certo? Então, isso seria o que estaria substituindo o PAB fixo anteriormente falado, junto com o PAB variável. Então, dentro disso daí, dentro dos dois anteriores, entra tudo isso daí, né? O que você tem aí, a vulnerabilidade, as pessoas cadastradas, o IBGE, tudo entra dentro dessa captação ponderada, certo? Então, as pessoas que são cadastradas nessa área. Aí tem um monte de coisa que fala sobre isso, não nos vamos nos deter, porque não é o mais importante aqui, mas para que a gente entenda de forma mais grosseira como é que é feito o financiamento. Se você quiser, você pode ler depois cada uma dessas coisas. Segundo ponto, pagamento por desempenho. O Ministério da Saúde ele tem metas a serem adquiridas em cada uma das áreas. Então, a partir do momento que as unidades de saúde da família atingem essas metas, vão receber o seu financiamento a partir de atingir essas metas. Então, vai ser determinado esse pagamento pelo processo e resultados intermediários das equipes, então, por aquilo que foi atingido dentro das metas que foram estipuladas, os resultados em saúde e os resultados aí, os globais de APS, certo? Então, esses serão os critérios. Então, os indicadores de que trata o caput deverão considerar ainda a relevância clínica e epidemiológica, disponibilidade, simplicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade. Então, esses serão os fatores analisados ao estipular esse desempenho dessa equipe. Então, o cara vai ter metas para cumprir e, a partir dessas metas, ele vai receber mais ou menos financiamento nesse segundo tipo de financiamento, certo? Então, por desempenho. E o terceiro é incentivo para ações estratégicas, ou seja, além das metas dentro de cada estratégia já predisposta no Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde ele tem alguns planos, né, que são prioridades, que aí, se a unidade ela investir nesses planos do Ministério da Saúde, vão receber também financiamento específico para esses planos. Ó, as especificidades e prioridades em saúde, os aspectos estruturais das equipes, a produção de ações estratégicas em saúde. Então, por exemplo, alguns programas do governo, Programa Saúde na Hora, Equipe Saúde Bucal, Unidade Odontológica Móvel, Centro de Especialidades Odontológicas, Laboratório Regional de Prótese Dentária. Esses são projetos do Ministério da Saúde que são estratégicos. Então, ele vai dar financiamento específico para aqueles que investirem nesses projetos. Então, o cara recebe financiamento, um custeio desse projeto. Como ele diz aqui, ó, custeio para o ente federativo responsável pela gestão de ações de atenção integral à saúde do adolescente, situação de privação de liberdade. Mais uma estratégia aí do próprio governo. Então, veja que tem várias estratégias, né? As transferências financeiras observarão as regras previstas nas normas vigentes que regulam a organização, o funcionamento e o financiamento das respectivas ações, programas e estratégias. Então, 3 tipos de financiamento. Um financiamento fixo pelo IBGE, pela quantidade de pessoas, a demografia do local, por as pessoas cadastradas e pela vulnerabilidade. Isso é fixo, certo? O paciente vai receber ali de acordo com isso. É calculado em cima aí, cada um tem vários aspectos para calcular, mas não importa para a gente. Segundo, por atingir as metas. Atinge as metas. Atingiu as metas, então o cara vai receber aí financiamento. Desempenho, né? Pagamento por desempenho. Segunda forma. Aí ele tem metas a cumprir em relação às ações da estratégia da saúde da família, da equipe da saúde da família. E o terceiro é por incentivo para ações estratégicas do Ministério da Saúde. Então, são esses 3 tipos de financiamento que a estratégia, que a unidade, ela recebe, certo? Fazendo isso daí, então, agora, é como se fosse o anterior somado a incentivos para estabelecer as estratégias do Ministério da Saúde. Eu vejo isso, posso estar enganado, mas eu vejo como uma atitude positiva, porque além do que já era previsto, daquele percentual por pessoas cadastradas, agora ele ganha também incentivos para outras coisas que a UBS poderia fazer, mas que agora são específicas, certo? Então é isso daí, a questão do financiamento. Pronto. Financiamento é isso, ok? Agora vamos ver aqui essa questão que fala algo de financiamento, mas não especificamente isso. Isso é o que foi alterado, mas aqui a gente vai estudar sobre o que ainda é a mesma coisa.
Os estados, municípios e a União, eles têm um papel importantíssimo na gestão da saúde. Cada uma dessas instâncias tem um valor fixo pré-determinado para a saúde. O que acontece? A União e os estados enviam recursos para o município e o município utiliza seus próprios recursos para poder atuar em saúde. Cada um tem uma parte fixa de recursos que é destinada para a saúde, certo? Essa parte fixa, ela é pré-determinada, né? Através de programas. Então, são programas que determinam uma quantidade fixa, um percentual fixo de investimento em saúde. Aí, de onde vem esse dinheiro? Vem dos impostos, vem de multas de trânsito, ou multa de alguma coisa que o município quer arrecadar para poder utilizar, mas principalmente dos impostos arrecadados no município. E aí, um percentual é gasto em saúde. Beleza. Em relação a esse orçamento em saúde, vamos ver o que é que ele diz aqui em relação ao orçamento. Importante saber que o orçamento ele é fixo, ele não é variável, certo? Ele tem um percentual de acordo a cada uma das instâncias. São prerrogativas da Direção Nacional do SUS, consultadas as comissões intergestoras tripartite, bipartite e os conselhos de saúde. Não, não são. É um fixo. Tem um plano nacional que vai dizer quanto é gasto. Depende da aprovação dos conselhos nacionais e estaduais de saúde, nos anos em que não acontecem as conferências de saúde, também não. Depende de um plano nacional de gastos. Foram vinculados ao plano de saúde de forma que apenas situações de emergência ou calamidade pública podem justificar a destinação de recursos não constantes no plano. Tá certo, letra C. Então, é um plano nacional de saúde que vai determinar o percentual que é compatível com municípios, estado e União, certo? É um plano nacional de saúde. Então, você entendeu de onde vem o dinheiro, como é que a gente escolhe quanto desse dinheiro, quem é que contribui com esse dinheiro e como é que lá na ponta acontece a distribuição do dinheiro. A gente falou de todo o financiamento do SUS apenas com essa questão. Certo? Espero que você tenha entendido aí o que é mais importante, né? E o que vai cair no Revalida é basicamente isso que eu falei para vocês. Então, letra C é a resposta correta, né? Dificilzinho. Eu não acho difícil de entender, não. É simples, né? 75. Um homem de 47 anos de idade é internado para a investigação de icterícia e prurido, que se iniciou há 3 semanas. Nega doenças anteriores, perda de peso ou qualquer outra queixa. É etilista crônico. 3 a 5 doses de bebida alcoólica destilada por dia há 30 anos. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral. Apresenta icterícia de escleras. O resultante do exame físico é normal. A ultrassonografia do abdômen revelou dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas. A vesícula está dilatada e não foram identificados cálculos em seu interior. Opa, problema, né? Problema, meu amiguinho, problema. Olha, a ultrassonografia viu dilatação das vias biliares, dilatação da vesícula, mas não tem cálculos no seu interior, o que significa que tem alguma compressão externa da vesícula. Tem alguma coisa que está comprimindo as vias biliares. E qual é o problema? Existe uma probabilidade de ser um câncer de cabeça de pâncreas, né? Ou outra patologia ali que faz a compressão da via biliar, né? Que vai causar essa icterícia. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen para poder visualizar o que é que está comprimindo essa região e se há indicação ou não de cirurgia. Então, a resposta é a letra B. Fazer uma tomografia computadorizada contrastada, porque pode ser, por exemplo, um câncer de cabeça de pâncreas, né? Que é bem característica. Ainda mais um homem de 47 anos. Certo? Alcoólatra. Letra B. Fácil. Essa também é muito fácil. Um lactente de 12 meses de idade levado ao pronto-socorro por sua genitora com relato de choro intenso, edema na perna e queda do berço há 8 horas. Tem 12 meses, queda do berço. Tem antecedente de traumatismo crânioencefálico há 2 meses. Já teve um antecedente de traumatismo crânioencefálico. Também por queda do berço. Mesma conversa. Há 2 meses, com 10 meses, segundo a mãe. Foi realizada uma radiografia, cuja imagem está reproduzida abaixo. Vamos ver aqui, ó. Rapaz, a fratura aqui, em vários locais desse osso, ó. É o fêmur, né? O fêmur. Fêmur com fraturas, ó, pelo menos aqui, em 2 locais. Essa fratura é muito estranha, né? Então, uma mãe que diz que o filho tem quedas repetidas e uma fratura tão estranha assim,
Aí, se tivesse escoriações pelo corpo e tal, a gente vai pensar o quê? Em maus tratos. A indicação de internação para essa criança será realizada considerando como o diagnóstico mais provável. Síndrome de Munchausen. Aí, esse síndrome de Munchausen é quando o paciente ele não tem nenhuma doença, mas a mãe fica fazendo alguma coisa para poder gerar uma doença. Por exemplo, coloca ele numa banheira com água quente para elevar a temperatura e levar para o hospital dizendo que ele está com febre. Então, isso é a síndrome de Munchausen, certo? Faz alterações para a criança parecer que está doente. Isso aqui não é síndrome de Munchausen. De Legg-Pertz é quando tem necrose avascular da cabeça do fêmur. Também não é isso. Ele tem uma dor, né, na perna, não consegue mobilizar, não consegue fazer a rotação da perna. Então, não é Pertz. Osteogênese imperfeita é quando a gente tem um paciente que tem os ossos como se fosse vidro, praticamente. Que ele vai quebrando em várias regiões. Mas a gente teria um osso aí todo deformado, com vários calos ósseos, né? E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma fratura em vários lugares. E também teria desde da infância, né? Hiperostose cortical, não, injúria intencional. Aí sim, injúria intencional eu gostei. Por quê? Porque maus tratos. Resposta letra E. Fácil. Demais. Aí o que você faria? Notificação ao Conselho Tutelar, além da internação. 77. Uma mulher de 64 anos de idade, obesa, diabética do tipo 2, há 10 anos. Faz uso de metformina em dose alta, 2 gramas por dia, sem obter controle glicêmico adequado. Então, o cara faz metformina em dose alta. Em consulta ambulatorial do controle, realizada há 10 dias, apresentava peso de 70, glicemia de jejum de 197, hemoglobina glicada de 7,9, microalbuminúria. Naquela ocasião, foi negociada com a paciente a suspensão da metformina e o início da insulina, né? NPH 14 unidades antes do café da manhã e 7 unidades internacionais antes do jantar. Retornando à consulta hoje, a paciente traz controles de glicemias capilares maior do que 200 em cada 3 de 4 dosagens diárias, realizadas durante uma semana. Qual a conduta mais adequada em relação às doses de insulina? No caso aí, a paciente tem diabetes tipo 2, né? Então, o que a gente vai fazer nessas dosagens? Lembra que no começo, a insulina, o tratamento é meio que artesanal. A gente tem que controlar essas doses. Então, foi feito uma semana atrás o estabelecimento da insulina e nós estamos ainda controlando essas doses. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar a dose, né? Se a dose está pequena, ainda está tendo glicemia muito alta, então a gente vai aumentar a dose da insulina. Trocar a insulina não, trocar a insulina não. Acrescentar a insulina regular, não. Aumentar a dose de insulina NPH de manhã e acrescentar a dose extra, não. Aumentar as doses de insulina NPH antes do café da manhã e antes do jantar. Resposta letra E. 77, letra E. É isso aí. Fácil. 78. Uma mulher de 30 anos de idade, secundípara, procura atendimento médico na unidade de saúde da família, referindo que, há mais ou menos 3 meses, notou a presença de um nódulo na mama direita. Nega aumento do volume do nódulo, alterações da cor e textura da pele das mamas ou descarga papilar. Está em uso de anticoncepcional hormonal oral, combinado há 6 anos. A avó materna teve câncer de mama aos 60 anos de idade. No caso aqui, isso aqui não é fator de risco. Porque depois de 50 anos, não é fator de risco. Antes dos 50, seria um fator de risco, né? Para a mulher. Ao exame, observa-se nódulo indolor, 2 centímetros de diâmetro, bem delimitado, consistência fibroelástica, móvel, no quadrante superior externo da mama direita. Note-se a ausência de linfonodos palpáveis em axilas e a expressão mamária negativa bilateralmente. Diante desse quadro, qual a conduta mais adequada a ser adotada pelo médico? Isso aqui parece ser um fibroadenoma, né? Pequeno, bem delimitado, consistência fibroelástica, móvel, no quadrante superior externo da mama direita. Parece ser um fibroadenoma e faz parte justamente da faixa etária, né? Então parece ser um fibroadenoma. Aí o que acontece? Olha, nos protocolos de encaminhamento para mastologia, página 2, diz assim, ó, na página 2 diz, condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para mastologia. Cisto simples ou recidivante, cisto sintomático, fibroadenoma palpável sintomático ou abscesso subareolar crônico recidivante. Então, essas patologias indicam uma necessidade de encaminhamento para mastologia. Eu sei que essa resposta, né, na prova seria o quê? Fazer a mamografia, mas quem faz não é a gente encaminha para mastologia. Então, tá aí a referência aqui, né?
atenção básica, tá, blá, aí tá a referência todinha, e a gente deve encaminhar para mastologia. Então, solicitar mamografia de sonografia de mamas, referenciar a paciente do serviço de saúde especializado, a mamografia, resposta letra C, né? Vai referenciar para mastologia e aí ele vai tomar a conduta necessária. Beleza? Porque aí o que acontece? Lembre, às vezes a prova do Revalida diz que você está no ambulatório de mastologia. Às vezes diz que você está na unidade básica de saúde. Então, dependendo de onde ela diz, em que lugar você está, você é ou um mastologista ou você é um generalista, ou então médico de família, né? E aí a sua conduta muda, né? Dependendo de onde você está. É isso que eu falei. Por exemplo, na punção, a gente está falando da punção aspiração com agulha fina. Isso é um procedimento que quem faz é o mastologista. O médico generalista nunca vai fazer um procedimento desse. Então, o que a gente vai fazer é o exame. Por que não é a letra E? Porque a gente não tem o diagnóstico ainda. Tem que ser feita a mamografia. O que vai acontecer? A gente vai encaminhar para o mastologista. O mastologista vai fazer uma mamografia. Na mamografia vai dar bira de 3. E aí, a partir daí, a gente vai orientar a paciente quanto ao que tem que fazer, né? Certo, meu amiguinho? Então, solicitar, referenciar o paciente do serviço de saúde especializado. Por quê? Porque nós estamos na UBS aqui nessa questão. Se eu tivesse no ambulatório de mastologia, a resposta seria outra. Certo? Beleza? Certo, meu amiguinho? Lembra que aqui é fibroadenoma palpável sintomático, dor ou desconforto, né? E... deixa eu ver aqui. Está aí os dedos separando hormonal, né? Nódulo indolor, 2 centímetros, bem delimitado, consistência fibrolástica, móvel, quadrante superior externo na mama direita. Certo, meu amiguinho? Olha, falar de sintomático é dizer que ela tem a sensação. Se ela tem a sensação, se ela sente o nódulo, já é um incômodo, porque veja que ela veio para a gente com essa queixa, ó. Procura atendimento médico na unidade de saúde, referindo que há 2 ou mais 3 meses notou a presença de um nódulo na mama direita. Então, ele é sintomático. Por quê? Porque ela sente esse nódulo. Incomoda ele, né? Então, dor ou desconforto. Ela sentiu. Ele é sintomático porque ela palpou o nódulo, né? Então, nesses casos aí, deve ser feita a pesquisa, né? A gente não pode deixar de fazer uma mamografia, né? Então, nesses casos aí, seria aí, né? O gabarito dessa questão 78 foi a letra C, e é por isso, dentro desse aspecto, que a gente vai referenciar. Beleza? Ok? Se for muito pequenininho, ela nem vai sentir o nódulo. Então, por isso, para fazer o diagnóstico precoce. 79. Uma mulher com 32 anos de idade, gesta 2 para 1, parto vaginal, com 35 semanas de gestação, é admitida na emergência obstétrica referindo contrações e perda vaginal de líquido há 2 horas. Refere ter tido um filho há 5 anos com sepse neonatal por estreptococcus do grupo B. Ao exame, apresenta 2 contrações moderadas em 10 minutos, batimentos cardíacos fetais de 140, altura uterina de 32, exame especular, com líquido claro fluindo pelo orifício cervical e toque vaginal com colo médio, centrado, 3 cm de dilatação e bolsa rota, apresentação cefálica. Qual a melhor conduta obstétrica no caso, a fim de se evitar a infecção vertical por estreptococcus do grupo B? Então, beleza, a gente tem uma mulher de 32 anos que está com uns 35 semanas de gestação e ela tem ruptura prematura de membranas ovulares e teve um filho há 5 anos com sepse. Ela apresentou sepse neonatal. Certo? Não fala nada se ela recebeu a profilaxia, porque a profilaxia é com 35 semanas. Então, já está com a bolsa rota. Depois de 34 semanas, a ruptura prematura de membranas ovulares, a gente já podia esperar o parto normal, né? Mas o que eu vou fazer aqui para não apresentar essa infecção vertical, para prevenção? Eu vou administrar penicilina cristalina a cada 4 horas até o nascimento da criança, certo? É isso que a gente vai fazer. Não é cesariana, né? Tá errada a letra A, a letra B. Não for fazer cesariana, letra C também. Assistir trabalho, administrar clindamicina, não. É penicilina cristalina, né? Resposta letra E.
Fácil demais, meu amiguinho. Aproveitando o ensejo de algumas questões, eu gostaria de, mais uma vez, né, deixar claro uma coisa para vocês. Vou deixar claro uma coisa para vocês. Olha, eu sou um médico formado no ano de 2019. Recém-formado, acabei de me formar. Do mesmo jeito que o Revalida, ele foi projetado para qualquer médico formado, seja ele recente ou antigo, seja ele tendo especialidade ou não, ele possa fazer a prova, porque ele deveria ter aqueles conhecimentos específicos. A maior parte dos conhecimentos que nós temos em relação a alguma área específica da medicina são conhecimentos superficiais, que eles não necessitam de aprofundamento. Nós temos que saber quando encaminhar, nós temos que saber o que vai ser feito para que eu possa orientar o paciente, mas eu não tenho que saber nada específico sobre o procedimento. Veja, você está aqui resolvendo questões do Revalida, porque você quer revalidar o seu diploma, supostamente porque você seria um médico aí que se formou no exterior e quer voltar para o Brasil. Dentro dos médicos que estão nessa classe, eu sei que tem muitos que são ginecologistas, que são oncologistas, que são mastologistas até. Ou então, pediatras, cirurgiões pediátricos, cirurgiões abdominais. Não é o meu caso. Eu sou um generalista recém-formado. Então, o conhecimento a partir dos temas, ele é baseado naquilo que as questões elas pedem. Eu me foco única e exclusivamente no que as questões pedem. Eu não aprofundo em temas que não são importantes para o Revalida. Muitas vezes vocês têm dúvidas aí que são totalmente, vamos dizer assim, não sei, são dúvidas que são cabíveis, cada um tem o direito de ter as dúvidas que quiser, mas que não são importantes para o Revalida, certo? Não são de nada importantes para o Revalida. Então, muitas vezes, não é necessário que você saiba as coisas que vocês querem saber para a prova do Revalida. Se você quer ter esse conhecimento para você, maravilhoso. Cada pessoa vai estudar em sua área, vai ser tremendo e tudo. Mas não é importante para o Revalida. Tudo que nós falamos aqui para você é o que é importante para o Revalida. Quer ver uma coisa? Vocês ficam querendo saber muito específico, que é coisa já mais da especialidade. Talvez na prova de residência você tenha que ter alguns conhecimentos mais específicos, mas agora não é o momento. Por isso que eu vou dizer para você, faltando 3 dias para a prova do Revalida, não é momento de querer saber coisas muito específicas. Então, foque naquilo que você tem que saber, no que é importante, e não fique focando em coisas muito específicas. E, principalmente, não induza outras pessoas a quererem saber coisas específicas, né? Tem gente que está nos grupos lá, aí manda aquela questão que é específica, meu amigo, que nunca vai cair na prova da Revalida. Aí o cara manda uma questão dessa. As pessoas que, tudo bem, já tem um nível, ou elas já sabem sobre aquele tema, vão lá, vão responder e tal, mas aquela questão não é importante. E o cara que está lá, que ele está, talvez assim, mais atrasado, ele vai olhar para aquela questão e vai dizer, eita, não sei de nada. Aí já baixa a autoestima do cara. Eu sei, tudo bem, a gente tem que responder questão, tem que colocar, mas uma coisa eu vou lhe dizer, foque nas questões do Revalida, porque essas que são importantes para você. Depois que você passar no Revalida, você vai para a residência, vai para a NASA, para qualquer canto. Agora, o foco é o Revalida. Então, vamos nos focar no que é importante para o Revalida. Tem muita coisa que vocês querem saber que não é importante para o Revalida, e eu não tenho a mínima questão de saber essas coisas que vocês querem saber. Pelo amor de Deus, vocês são muito específicos em muitas pessoas, né? Na maioria, não. A maioria só fica só escutando. Mas tem pessoas que são muito específicas. Com certeza aí, não é importante para o Revalida. Então, vamos focar no que é importante. Vamos ter dúvidas aí no que é importante. Não ficar viajando. Oh, meu Deus. Não. Importância zero. Então, é isso aí. Próxima questão. Mas eu não estou fazendo, de forma nenhuma, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas que têm dúvidas. Pelo contrário, temos que ter dúvidas, temos que perguntar, mas cuidado para não querer saber o que não vai ajudar você a passar na prova. Foque no que é importante para você passar na prova, o que é mais importante. É importante saber meta hipertensiva para poder passar na prova. É importante eu saber os partogramas para eu passar na prova. É muito importante eu saber sobre a profilaxia com estreptococos. É muito importante saber sobre a ingurgitação mamária, sobre a mamografia, mas tem gente, meu Deus do céu,
não se contenta com raciocínio básico. Olha, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quando é que eu encaminho. Não tem? Eu disse para vocês, paciente que tem HIV e tem outra patologia associada, a gente faz encaminhamento. Menino, mas se o cara fala um negócio desse para mim, eu me contento. Mas tem gente que não se contenta, tem gente que diz, mas e se acontecer tal coisa? Meu amigo, isso não é importante para o Revalida, porque você não é nem do serviço especializado do HIV, nem você é pneumologista para tratar tuberculose. O que o cara quer saber, quer que você saiba quando o cara tiver tuberculose e hepatite B, quando o cara tiver tuberculose e HIV, quando o cara tiver HIV, hepatite B, então ele precisa de um tratamento mais especializado, que não é na UBS, que você vai encaminhar. É só isso, é um raciocínio muito básico, que ele quer que você saiba. Ele não quer que você saiba todas as contraindicações. Não, ele não quer que você saiba isso. Ele quer que você tenha raciocínio lógico e básico. E a galera fica viajando, meu Deus do céu. Mas, Rafael, mas se o cara tiver osteocondrite, não sei de quê, e começa a perguntar um negócio que não tem nada a ver, isso me deixa incomodado, agoniado. Não façam isso. Saibam o que é. E como é que eu sei, Rafael? Tá bom, você tá certo. Eu vou querer só saber o que é importante. E aí, como é que eu sei? Fazendo as questões, meu amiguinho. Você faz as questões. Quando você fizer, você vai ter a dimensão de cada um dos temas. Porque quando você faz, eita, essa questão, ela quis saber isso daqui. Aí eu vou lá no meu resumo e escrevo sobre tal coisa que a questão quer saber. Vou fazendo questão. Eita, mesmo assunto. Ele tá, nessa daqui ele já quer saber um pouquinho mais. Eu vou lá no meu resumo e acrescento. É assim. A vida para o Revalida é desse jeito. Essa é a melhor forma. E foi assim que muitas pessoas conseguiram. Mas, mesmo falando isso, ainda vai ter gente que vai me mandar pergunta. Mas, Rafael, mas se o cara tiver tuberculose, Covid e tiver osteogênese imperfeita? E aí o cara começa a viajar, meu amigo. Meu Deus do céu. E a única coisa que o cara quer que saiba é que de 10 a 14 dias ele fica internado, ele fica em casa. Só isso que ele quer que saiba. É muito difícil aparecer alguma outra coisa, meu amigo. Muito difícil, meu Deus. Difícil. Né? Mas é isso aí. Voltando aqui para a nossa realidade, e agora depois desse desabafo, né? Eu tenho necessidade de desabafar de vez em quando. Eu vejo as coisas e fico com necessidade. Mas vamos lá. Voltando aqui para as nossas perguntas. Questão 80. Um homem de 61 anos de idade foi admitido hoje no pronto-socorro com queixas de constipação, inapetência progressiva, aceitando somente dieta líquida desde ontem. O familiar relata parada de eliminação de gases, dor abdominal, vômitos fecaloides e aumento do volume abdominal nas últimas 24 horas. O que eu digo para você? O que é que eu, um jumento, um cara que não tem especialidade nenhuma, tem que saber quando lê um negócio desse? Olha, ele tem 61 anos, chegou no pronto-socorro. Qual é o problema dele? Constipação. Eu tenho que levantar minha orelhinha para um monte de coisa aqui, né? Inapetência. Aceitando somente dieta líquida desde ontem. Aí ele diz, olha, parada da eliminação de gases e fezes. Dor abdominal. Isso é um abdômen agudo. Que tipo? Olha, a gente tem inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular. Tem um monte. Qual é esse daí? Vamos mais. Eu sei que é abdômen agudo obstrutivo. Parada de eliminação de gases e fezes, possivelmente vai ser ou algum que, se não tem gases e fezes, entupiu tudo, meu amigo. Então, é obstrutivo. Vou pensar no obstrutivo. Primeiro, penso no obstrutivo. Se alguma coisa aparecer aqui no meio, vou para outra coisa. Por enquanto, estou pensando no obstrutivo. O paciente tem diagnóstico de retardo mental desde de criança e faz uso de haloperidol. Nega cirurgia e internação prévias. Ao exame físico, apresenta-se desidratado, com face de sofrimento, abdômen intensamente distendido, timpânico, ruídos hidroaéreos ausentes, dor à palpação superficial e profunda, ausência de sinais de irritação peritoneal. Ok? Beleza. Ao toque retal, sem fezes na polo retal, obstrução. Ausência de massa, alterações palpáveis. Não tem nenhuma massa, não tem alteração. A radiografia simples de abdômen demonstra ausência de gás no reto e imagem de distensão de alças com padrão de U invertido. Oh, meu Deus. Isso é tudo que um jumento como eu precisa para responder essa questão. Eu já sabia que era abdômen agudo obstrutivo. E ele disse para mim que tem um padrão de U invertido. Eu só precisava disso. Não precisava falar mais nada. O jumento Rafael já pode responder a questão. E eu não tenho nenhum problema de dizer para vocês que eu só sei o que eu preciso saber para passar na prova do Revalida. Por quê? Porque eu não sou cirurgião, meu amigo.
Eu não sou gastro. O que eu tenho que saber aqui é que essa imagem de um invertido, ela mostra para mim um Volvo. Volvo. Rodou. Prendeu. E como é que trata Volvo? É com laparotomia exploradora? Se eu tivesse sofrimento de alça, sim. Mas eu não tenho peritonite. Videocolonoscopia descompressiva? Aí sim, ó. O cara vai entrar, vai fazer uma manobra, vai rodar e vai... Aí saia de trás, meu amigo. Porque vai ser tanto dejeto, para não dizer outra palavra, na sua cara, se você não sair. E é isso aí. Resposta letra B. Por que eu sei? Porque eu associo. Meu amigo, é uma caixinha no meu cérebro. Uma caixinha no meu cérebro. Eu coloco assim, ó. Abdômen agudo. Aí tem um monte de flechinha. Dentro dessas flechinhas tem obstrutivo. Aí obstrutivo tem bridas e aderências. Tem outras, né? Aí tem Volvo. Aí tem fecaloma. E aí eu vejo, escolho qual é o mais bonitinho. Como é que é o fecaloma? Ele vai dizer, fez rotina de abdômen e viu lá fezes até uma hora, fezes na ampola retal. Pode ser um câncer. Como é que eu vou pensar em câncer? Paciente acima de 50 anos que tem constipação, mas tem sangue, ou anemia. Aí o jumento aqui consegue raciocinar assim. Mas é assim a medicina. Ou a medicina não é assim? Não é não assim a medicina? O médico não pode pensar em 3 coisas, não, meu amigo. Ele pensa em 2. Se aquelas 2 não forem, ele pensa em outra. Medicina é assim, minha gente. Se o médico fosse assim, a gente resolveria os problemas muito mais fácil. Aí eu não sei encaminhar para quem sabe, também é outra coisa maravilhosa que as pessoas não fazem. Não reconhecem a sua jumentice e a sua incapacidade. O que o Revalida mostra para a gente é o que nós, como generalistas, podemos responder. Se você aí é especialista, eu peço perdão a você, né? Pela minha insignificância ao responder essas questões. Mas o Revalida não quer que eu seja tão fera como você, não. Ele quer que eu saiba pouco, né? Resposta letra B. É isso que eu preciso saber. Aí o cara vai perguntar, mas Rafael, mas se ele tivesse um Volvo e um câncer de reto, como é que a gente faria? Meu amigo, e eu quero saber, e a mim me interessa saber um negócio desse. Olhe para minha cara, eu sou cirurgião, por acaso? Eu sou gastro, por acaso? Eu sou oncologista? Meu amigo, não faça pergunta que não tem cabimento. O que é que eu tenho que saber? Na minha jumentice, abdômen agudo obstrutivo, o invertido, Volvo. Volvo, descompressão. Descompressão, letra B. Acabou-se. O que eu tenho que saber é isso. Mais nada. Certo? Não fique achando, procurando pelo em ovo. O cara não quer aprovar. Ele quer mostrar que ele sabe. Para quê? Não tem necessidade, não. Pronto, eu não sei de nada, não. Pronto. Você não quer saber mais do que eu? Eu não sei de nada, não. Saiba, meu amigo, mas aprove. Deixe de viagem na sua cabeça. Aprove o negócio, né? Não é bonito. Aí você vai aprovar. Aí depois que você aprovar, mostre que sabe. Detone. Vá lá. Mas agora não. Passe primeiro. Vamos passar, né? Não é não? Vamos lá. É isso aí. É isso aí, meu amiguinho. Então, queria agradecer pela presença de todos vocês. Se você gostou dessa livezinha aí, escreva hashtag LiveTop. Se você é um eremita, um cara que tá trancado numa caverna, escreva aí hashtag eremita. E se você é o cara que está do começo até o fim, sempre nessas lives, escreva aí hashtag até o fim. Nos vemos hoje às 17 horas para a nossa segunda live do dia. E muito obrigado pela paciência e pela audiência e pela compreensão de todos. Papai do Céu abençoe vocês. Nos vemos mais tarde. Tchau, até mais.